é que a gente possa se aprofundar no texto bíblico, que a gente possa usar algumas ferramentas para a gente poder entender melhor a palavra de Deus. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Pedro, é um prazer poder estar aqui com vocês e também repartir com vocês a palavra de hoje. Antes de começar, vamos fazer uma oração? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos deu durante esse dia. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua salvação. Que teu Santo Espírito possa estar conosco neste momento, que ele possa estar em cada mente, em cada coração, para que nós possamos, de boa vontade, Senhor, compreender a tua vontade, compreender a tua palavra. Transforma-nos conforme tu querer. É o que nós te oramos por Jesus. Amém. Bom, essa semana a gente vai ter como temática aqui deixar vir amigos pequeninos. Quinta-feira é feriado, é dia das crianças. E hoje, amém, né? Feriado é bom. E hoje a gente vai ler alguns textos, 4 textos, que vão falar sobre isso, sobre criança. Então convido vocês para que vocês abram suas Bíblias em Gênesis. Capítulo 3, verso 15, nós vamos ler primeiro. Depois nós vamos ler Isaías 9, do verso 6 até o verso 7. Depois nós vamos ler Lucas, do capítulo 2, do verso 25 ao verso 32. E depois ainda em Lucas, capítulo 18, do 15 ao 17. Eu vou começar lendo Gênesis 3,15. Eu vou pedir para que alguém daqui leia Isaías 9, de 6 a 7. Depois alguém daqui, algumas pessoas daqui, é um texto mais longo, vão ler Lucas 2, a partir do verso 25 até o verso 32. E a gente encerra desse lado de novo com Lucas 18, do 15 a 17. Tá bom? Então vamos começar a leitura e depois a gente se aprofunda na palavra. Gênesis 3,15 diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Isaías 9, 6 e 7. Desse lado. Deus nos mandou um menino que será nascido. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Obrigado. Desse lado, Lucas 2, do 25 ao 32, uma pessoa por versículo. Eu vou começar. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. 26. Revelara-lhe o Espírito Santo e não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. 27. Movido pelo Espírito, foi ouvido. Os pais trouxeram Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. 28. Ele, Simeão, tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. pois já os meus olhos viram a tua salvação. A qual tu preparaste perante a face de todos os povos. 32. Luz para a revelação aos gentios, para a glória do povo de Israel. Obrigado. Último texto, Lucas 18, 15 a 17, desse lado de novo. Uma pessoa por vez. 18 quanto? 18, 15. 15 a 17. E traziam-lhe também crianças, para que ele as tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Jesus, porém, chamando as crianças para junto e disse: deixe que os pequeninos venham a mim e não se impeçam, porque dos tais
Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Obrigado. Muito bem, então nós lemos esses quatro textos que falam sobre criança. Tem uma temática em comum, eles contam uma história bem longa, uma história também muito bonita, que encerra com um ensinamento também muito interessante para cada um de nós. A nossa leitura ela começou com Gênesis 3:15. Gênesis 3:15 é o proto-evangelho, ou seja, essa primeira manifestação, essa primeira declaração que viria um Messias para salvar as pessoas. É o primeiro anúncio do Evangelho. E ele acontece nesse cenário caótico de queda, de rompimento das relações, de maldição e de condenação. E a humanidade devia muito bem pensar nessa hora que as coisas elas iriam acabar. Pronto, Deus vai nos matar aqui agora, é o nosso fim. Mas Deus ele faz essa declaração no verso 15. E ele diz que Eva vai ter um descendente, em hebraico, Zera, uma semente. E que por meio dessa semente, que é um bebê, é um menino, é uma criança, a vitória sobre o mal ela vai ser garantida. E essa vitória sobre o mal ela começa a partir do momento em que Jesus, em que Deus se encarna no mundo como uma criança, como um bebê. E a partir dessa promessa, o valor atribuído às crianças ao longo da narrativa bíblica passa a ser altíssimo. Porque cada criança que nasce, cada menino que nasce, carrega consigo a expectativa e a esperança de ser o Messias, de ser o Salvador. E uma vez que essa ideia ela é muito forte ao longo da história do povo de Israel, ela vai ser desenvolvida e vai ser repetida ao longo de toda a história do povo de Israel. Em Isaías 9, como nós lemos, o profeta ele começa a falar sobre a esperança da libertação que Deus vai conceder a Israel no futuro. E que essa libertação é possível e vai se tornar possível porque um menino nasceu, porque um filho foi dado, porque vai vir um menino, uma criança que vai consumar essa libertação, que vai consumar essa salvação para o povo de Israel. O verbo para dado aqui em Isaías 9, em hebraico, é Natan. E esse verbo pode significar ser dado, ser concedido, ser providenciado, ser confiado a, ou também ser designado. Esse verbo também aparece em muitos outros contextos de bênção. Por exemplo, quando Deus dá o alimento para a humanidade em Gênesis, tanto na criação quanto depois do dilúvio, é esse verbo que é usado. Quando Deus faz aliança com Noé e depois faz aliança com Abraão, esse verbo é usado. Quando Deus promete dádivas, bênçãos para Jacó, esse verbo também é usado. Ou seja, ao falar que uma criança é dada, que um filho, um menino, um bebê é dado para a salvação da humanidade, Isaías está dizendo que isso é uma bênção. É uma dádiva que alcança todas as pessoas. Essa criança não é só uma mera criança, não é só um mero menino, mas é uma dádiva personificada. É um bebê que traz bênçãos. A salvação e a paz assumem a forma de um bebê. E em Lucas, essa criança, essa bênção, ela se torna carne e realidade. E ao ver essa criança encarnada, Simeão, que em hebraico é Shimon, que significa aquele que ouve ou ouvinte. Isso é muito interessante esse detalhe, porque Simeão ele passa a vida toda ouvindo sobre a promessa de um Messias que vai vir. Ele passa a vida toda ouvindo e esperando. O nome dele é aquele que ouve. Mas agora ele finalmente não apenas ouve, mas vê. Nos seus últimos dias de vida ele vê, não só ouve, mas ele enxerga essa criança, essa bênção, com seus próprios olhos.
Esse é um indicativo de fé. Simeão, ele tem fé até o último momento, a sua vida inteira, que ele vai enxergar a salvação, que ele vai enxergar essa criança, que ele vai ver com os próprios olhos esse bebê. E então, ao vê-lo, Simeão toma o menino Jesus nos braços e ele louva a Deus porque seus olhos viram a própria salvação no corpo de uma criança. E essa criança, ela é luz para os gentios e ela é glória para o povo de Israel. Essa criança, ela é bênção que vai salvar a todas as pessoas. Por fim, em Lucas 18, essa criança, ela cresce, ela se desenvolve e ela começa o seu ministério. E ela começa a ensinar as pessoas acerca de muitas coisas. Mas um dos seus ensinamentos mais interessantes é esse que a gente viu em Lucas 18. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Ou deixai vir a minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. E quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca poderá entrar nesse reino. Em contraste com as crianças em Lucas 18, logo depois, se vocês olharem as Bíblias de vocês vão ver que vai seguir aí o relato do jovem rico. E o jovem rico, ele é um contraste com as crianças. Porque o jovem rico, ele é alguém importante. Ele é alguém influente. Ele é provavelmente uma autoridade judaica. E por todas essas coisas, ele pensa que ele pode alcançar o reino de Deus por meio do poder e por meio da honra. Mas não é isso que Jesus diz que tem que ser. Não é assim que funciona. Mas Jesus diz que ele deve se tornar consciente, que ele deve ser consciente de se tornar humilde e dependente de Deus, assim como uma criança é dos seus pais. E assim como Jesus também foi dos seus pais terrenos, mas também foi do seu Pai celestial. Um dos maiores mistérios do Evangelho é como Deus pôde se tornar uma criança. Isso é loucura. Sinceramente, não faz sentido nenhum. Deus se torna uma criança. Deus se torna um bebê. Mas ao mesmo tempo que essa é uma das maiores loucuras do Evangelho, um dos maiores mistérios do Evangelho, também é uma das suas maiores maravilhas. E o convite que Deus faz para cada um de nós é que a gente possa aceitar essa dádiva que nos salva, esse bebê que traz salvação. E não só aceitar e crer e ter fé nesse bebê, mas também participar disso, tornando-nos humildes e dependentes, assim como Cristo também foi. O convite que Deus faz para nós, não só por palavras, mas por experiência própria, por se tornar uma criança, é que nós possamos, a partir de hoje, a partir desse dia, dessa semana, permitir que surja em nós um pequenino, uma criança, um bebê, que é humilde, que confia, que depende do Pai, que segue a sua vontade. Porque esse bebê que nos traz salvação. E tornando-nos um assim como ele foi, nós teremos o reino dos céus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela dádiva que é a encarnação de Jesus. Obrigado pela dádiva do bebê na manjedoura, porque ele veio, porque ele se tornou um de nós, porque ele mostrou o seu exemplo, sendo uma criança, alguém pequenino neste mundo, alguém que confia, que depende, que sabe que não pode sozinho, mas que se entregou por cada um de nós, que nós possamos alcançar o reino dos céus. Nós te pedimos que essa mesma humildade, que essa mesma dependência possa ser colocada em nosso coração,
Que nós deixemos de lado a arrogância, o orgulho, a sensação de poder ou honra neste mundo, para que nós sejamos pequeninos, assim como tu também foste um dia nesta terra. Permita-nos trilhar por esse caminho, que teu Santo Espírito possa nos levar essa jornada, nós sejamos abençoados com a tua salvação. Dá-nos uma boa noite, aqui nós te oramos por Jesus. Amém. Boa noite. Vou ajudar a puxar as cadeiras. E aí, cara, foi comprovado?